Um bom dia. Nós temos aprendido muito a respeito da salvação. A palavra que Deus tem nos dado, a direção para pregar, né? Aqui nesse condomínio ao qual eu já estou morando há 3 anos, né? Já vou para 4 anos. E é por isso que todos os dias eu procuro analisar todos os sentidos da salvação. Procuro analisar tudo aquilo que eu tenho feito, que eu já fiz e que eu possa vir a fazer, mas para a glória de Deus. Porque nós temos exemplo na Bíblia a respeito de Jó, né? Que neste domingo agora vai ser lançado, né, a nova série. Como eu falei no último, né, mensagem, que assim como o diabo se atualiza, nós também, né, através do Espírito Santo, temos que nos atualizar. E a Igreja Universal tem feito essas atualização através da palavra e mostrando o sentido de todas as situações, mostrando os sofrimentos, mostrando as situações ao qual os heróis do passado passaram, para nos mostrar hoje como exemplo, para ser um testemunho, assim como temos ouvido, visto muitos testemunhos na Igreja Universal. Ora, nós temos visto também que o diabo já se atualizou, ele comanda o mundo, né? Eu tenho falado para as pessoas que a área espiritual é a única área que o diabo tem medo, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a ter o poder de Deus dentro dela. Mas as outras áreas você vê que a Bíblia não deixa dúvida, não deixa insegurança, não deixa incerteza. Mas sabemos também que por causa do pecado de Adão, porque o pecado de Adão tirou de nós todos os direitos que poderíamos ter na terra. Mas Deus, como é início, meio e fim, e naquele momento com o qual os filhos, né, as pessoas se aproximaram de Deus e veio Satanás, foi Deus que perguntou a Satanás, foi Deus que deu, né, a primeira atitude, porque ele já tinha, né, o nosso Deus já sabia algo que Satanás ia fazer e sabia também quem era Jó. E ele já falou para Satanás: está vendo meu servo Jó, homem íntegro e reto, e se desvia de todo mal? Então você vê que tudo que Deus faz, tudo que Deus nos dá o entendimento é para que nós venhamos a ser, né, como diz, seguidores de Cristo. E o seguir a Cristo não é ter a glória deste mundo, porque o mundo é do maligno. E nós vemos em todas as áreas, nós temos falado com as pessoas, temos orientado as pessoas, temos mostrado às pessoas que todas as áreas neste mundo, a área sentimental, financeira, familiar e até mesmo a área da saúde, o diabo consegue cauterizar a mente de muito, consegue mudar o pensamento de muito, consegue ludibriar todas as situações para que as pessoas não venham entender o sentido da importância da salvação, de estar diante de Deus. Ora, nós temos visto as atualidades, como a Bíblia tem mostrado. Ora, a Bíblia não mudou. A letra da Bíblia é a mesma dos passados. As pregações de Moisés, as palavras de todos os homens, de Daniel, todas elas continuam até hoje. Até mesmo a de Paulo, que foi um dos últimos, né, apóstolos, e ele escreveu muitas palavras, passou por muitas situações. E como que nós não queremos passar por dificuldade? Porque uma vez que o mundo é do maligno, e Deus nos deu essa situação, Deus nos deu essas condições de poder lutar contra ele. Então, naquele momento que Deus chamou a Satanás, ele já sabia que um dia ele ia entregar o seu próprio filho, e que através de Abraão, né, que hoje é o nosso pai na fé, nos dá esse entendimento. Mas as pessoas não conseguem entender, porque as pessoas querem viver o seu
o seu presente, quer que viva de acordo com as suas vontades, não querem passar por dificuldade, não. Eles querem viver a atualidade que o mundo nos apresenta. E é muito difícil você conseguir manter a sua fé se você não viver pela fé, se você viver pelo sentimento, se você viver pelas situações ao qual o mundo te apresenta. Porque assim como Satanás tentou contra Jó, você acha que ele não vai tentar contra você? Você acha que ele não vai tentar? Você acha que hoje em dia ele vai estar correndo atrás daquelas pessoas que já estão na mão dele? Não! Os que estão na mão dele, os que estão distantes de Deus, vai fazendo as vontades dele. E ele só precisa de uma brecha, mas Deus quer o nosso 100%. Deus quer o nosso 100%. Se você não tirar o seu 100% para Deus, você vai padecer, você vai sofrer. E aí, como é assim? Como assim que você não entende essas coisas? Será que o diabo já cauterizou a sua mente? E isso eu estou falando, não é para as pessoas que estão no mundo, não. Eu estou falando para você que se diz um homem de Deus, você que se diz uma pessoa que é um expoente do Espírito Santo, você que diz que é um ganhador de alma, mas se você não fizer a sua parte, se você não permanecer na fé, se você viver vivendo muitas vezes as situações ao qual o mundo te mostra, a qual situação ele te dá a oportunidade de alcançar coisas maiores, títulos, situações melhores, então você vai estar sofrendo. E eu tenho certeza, se você ouvir a palavra de Deus, não estou falando as minhas palavras não, lê a Bíblia, vai lá, mas entre no Espírito, vai ler a Bíblia no Espírito. Não dependa da sua situação, não. Então vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estou aqui, meu Pai, clamando, orando pelas pessoas. Eu sei que da forma que eu ajo, que eu tenho feito essas pregações, muitas pessoas vão se levantar contra mim, vão me chamar de maluco, de louco, como muitas pessoas tenham falado isso, meu Deus. Mas eu peço ao Senhor, me fortalece, meu Deus. Me dá sabedoria, me dá domínio próprio, me dá mansidão, me dá todos os dons que o Senhor me deu e que o Senhor tem me dado, meu Pai, porque se eu estou, meu Pai, distante do Senhor, então o Senhor me leva logo, meu Pai, mas não me permita ficar aqui falando palavras vazias, não, meu Pai, eu creio que tudo que eu passo é Espírito, então o Espírito que está em mim é que as pessoas vão ouvir, e o Espírito que não crerem vai ser aqueles que vão vir contra mim, pois assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos um ótimo dia.